noite. Bom, como Kafka já dizia, o importante não é ser, mas se tornar. Bom, para tudo. Antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram qual é o seu propósito? Ou por que vocês fazem o que vocês fazem? Bom, essa é uma pergunta que eu sempre me fiz, principalmente alguns anos atrás, quando eu decidi que eu tinha que escolher uma carreira para seguir e me preparar o quanto antes para ela. E sempre me falavam, faz o que você gosta, o que já era uma tarefa muito difícil. Mas eu gostava de artes, então eu decidi que ia me preparar o quanto antes para isso. E foi aí que eu decidi fazer um curso de artes. Mas, quando eu terminei um ano de curso, eu não tinha mais aquela convicção do começo, aquele propósito que dava sentido a tudo, em que eu me sentia que estava realmente me preparando para aquela profissão. Era quase como se aquele ano tivesse sido jogado fora, porque eu não queria mais aquilo. E eu comecei a pensar, se eu não vou ser artista, o que é que eu vou ser? E foi em meio a toda essa confusão, esse caos e essa quebra de confiança que eu tive comigo mesma, e principalmente aquelas contradições que começaram a ficar cada vez mais fortes em mim, que eu descobri a filosofia. E eu finalmente fui introduzida nesse mundo desses pensadores e dessas grandes ideias. E eu descobri que existem pessoas que dedicam as suas vidas a responder às grandes questões da humanidade, principalmente acerca da nossa existência e o nosso propósito. E foi quando eu fui introduzida ao Sócrates e à maiêutica, ou a teoria da reminiscência, que é basicamente você se perguntar e conhecer cada vez mais, a fim de procurar uma verdade, você descobrir cada vez mais ao seu redor para chegar numa verdade. E foi aí que eu fui cativada no mesmo instante. Eu precisava fazer aquelas perguntas. Eu precisava realmente entender o que tinha acontecido naquele ano e por que eu não queria mais artes. Bom, esse foi apenas o começo de uma grande jornada pela história do pensamento humano, em que cada vez mais eu fui descobrindo ao longo do meu estudo que os pensadores se baseavam em outros pensadores e nas teorias que eles já tinham sido desenvolvidas para responder às questões que ainda afligem o nosso mundo hoje. E assim eles conseguiram responder, pelo menos nas teorias deles, de cada vez uma forma mais embasada e mais elaborada sobre essas questões que ainda nos afligem. E um bom exemplo disso foi esse simpático senhor chamado Hegel, que, a partir do conceito da dialética, ele afirmou que existem teses ou motivações que se chocam contra antíteses ou contradições e que dão origem a uma nova síntese ou uma conclusão. Assim, caminhando para uma espiral do desenvolvimento humano e principalmente histórico. Foi assim que ele explicou como o nosso mundo é regido. E foi assim que ele afirmou que, a partir de tragédias, mesmo com conflitos, mesmo com grandes contradições e guerras e todos esses problemas do mundo, ainda assim, existe uma linha do tempo a ser seguida, a linha do progresso, em que todos nós caminhamos para ela. E assim como na história, na minha vida não foi diferente. E com esse ano que eu fiz esse curso de artes, eu pude parar para refletir e finalmente pensar que aquele ano não tinha sido jogado no lixo. Eu só não tinha entendido o que ele significava realmente para mim. Mas foi com Amor Fati, de Nietzsche, que eu finalmente pude amar tudo aquilo que tinha acontecido comigo. E principalmente aprender que não se deve renegar as coisas quando elas dão errado, ou quando não saem como a gente queria, quando acontecem problemas, mas sim abraçar esse caos interior e todos esses conflitos que estão inerentes à nossa vida, de certa forma. E por definição, Amor Fati é não querer nada de outro modo, nem para diante, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, deve-se amá-lo. Porque os problemas, assim como as soluções, são parte essencial do que constituem a vida. Porque não existe uma vida só de soluções ou só de coisas belas. O feio também é parte essencial do que é ser vivo, do que é ser humano. E assim como naquele ano em que eu senti que tudo estava acabado, aquilo foi um grande marco na minha história de vida. Que é apenas a partir desse ano que eu pude concluir que eu não queria me profissionalizar em artes, mas eu ainda amo artes. E, bom, é como Hegel também já disse uma vez, que não há nada sobre os seres humanos que não seja de caráter histórico. Porque o que nós fazemos hoje é apenas uma construção do que já foi feito há muito tempo atrás, durante a sua história, durante a história de seus pais, durante toda a história da humanidade. E o que nós vamos fazer no futuro é apenas consequência do que estamos fazendo hoje.
porque nós somos apenas uma construção, e nós sempre seguimos uma linha do tempo, caminhando para o progresso. Mesmo que lento, esse progresso ainda existe, e é inerente à nossa existência. E como Kafka já dizia, destrua-se para se conhecer, construa-se para se surpreender. O importante não é ser, mas se tornar. Obrigada.